retomando agora com a nossa aula de hoje, em nosso livro de gramática. E hoje nós iremos falar sobre acento agudo e acento circunflexo. Então vamos lá. O acento agudo, que é este aqui, aquele que nós usamos assim, ele na palavra ele possui som aberto. Então percebam, por exemplo, aqui na palavra picolé. Percebam que no momento da minha fala, a palavra picolé ela possui o som aberto. Então, característica do acento agudo, ele tem o som aberto. Picolé. Outra palavra, óculos. Então, percebam que essas duas palavras na minha fala, elas possuem o som aberto. Picolé, óculos. Ó o movimento da minha boca. Picolé, lé. Então, nós temos aí o som aberto. Agora, o acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho que nós chamamos, né? Ele possui o som fechado. Observem aqui a palavra robô. Olha o movimento da minha boca. Robô, robô. Então, percebam que o movimento da minha boca é um movimento mais fechado. A outra palavra que eu coloquei aqui, metrô. Olha só, metrô, metrô. Então, percebam que na movimentação da minha boca, eu dou aquela fechada, ó, robô. Então, eu fecho um pouquinho mais a boca. Então, novamente, o acento agudo, ele possui som aberto. Ó, percebam, picolé, picolé. Tem o som aberto. Agora, o acento circunflexo, aquele chapeuzinho, ele possui, ó, som fechado. Como, por exemplo, robô, metrô. Então, perceba que o movimento da minha boca, a palavra sai um pouquinho mais fechada, entendidos? Acento agudo, som aberto, acento circunflexo, som fechado. Agora, vamos aqui. Entender um pouquinho melhor o uso do acento agudo. Então, vamos para as definições. Acento agudo, usado sobre as vogais, olha só, vogais, não estamos falando de consoantes, estamos falando das vogais, né? O A, o E, o I, o O e o U. Então, usado sobre as vogais, indica a sílaba tônica. Vocês lembram que nós estudamos sílaba tônica, não é isso? Ah, tia, sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais intensidade, né, com mais força da palavra. Não é isso? Então, o acento agudo sobre as vogais, ele indica a sílaba tônica. Exemplo, aqui eu tenho a palavra chapéu. Então, percebam que, ó, a sílaba tônica aqui, ó, pé, ela possui acento agudo. Beleza? Agora, outra definição para o uso do acento agudo. Nas vogais, novamente, ó, vogais, as vogais e a vogal O também indica som aberto. Então, o acento agudo nas vogais E O, ela indica o quê? Som aberto. Exemplo, avó, olha só, avó. Então, movimento aberto, ó, avó. E agora, com o uso do nós temos a palavra café, ó, café, som aberto. Novamente, em acento agudo, ele é usado sobre as vogais que indica a sílaba tônica da palavra. E nas vogais e O, também indica som aberto. Agora vamos para as definições de acento circunflexo. O acento circunflexo, ele é usado sobre as vogais, novamente vogais, olha só, vogais. Quais vogais, tia? As vogais A, E O. O acento circunflexo, ele é usado sobre as vogais A, E O, somente A, E O. E destaca a sílaba tônica, usado sobre as vogais A e O e destaca a sílaba tônica e também indica som fechado. Ele é usado sobre as vogais A, E e O,
Também, se a palavra é... Aliás, desculpa, me perdi um pouquinho. Sobre a sílaba tônica, também ali pode estar presente o acento circunflexo na palavra. E também indica som fechado. Então, temos aqui a palavra lâmpada. Então, já podemos perceber que aqui, ó, é a sílaba tônica dessa palavra. E assim, como é que eu sei, tia? Porque temos aqui, ó, o acento circunflexo. E também podemos perceber que a palavra lâmpada, ela possui um som fechado, ó, lã. A movimentação da minha boca é um pouquinho mais fechada. Então, a partir de leituras, né, aqui você vai entendendo um pouco melhor como é que utiliza esses sinais. E também ficar atento a essas dicas aqui, né? Usado sobre as vogais indica a sílaba tônica, no caso do acento agudo, e também nas vogais E e O indica som aberto. O acento circunflexo é usado sobre as vogais A, E e O, e isso vai destacar a sílaba tônica. E também indica som fechado. Então, essas são as definições para acento agudo e acento circunflexo. Retomando agora com o nosso horário, de gramática, nosso segundo conteúdo no caso, né? Então, hoje também nós iremos falar sobre o uso do R ou RR. Hoje nós vamos entender um pouquinho, né, como é que funciona essa questão, né, como é que vocês devem utilizar o R ou o RR, tá? Dependendo da situação. E hoje eu trouxe alguns macetes, né, para facilitar o uso do R ou do RR para vocês. Então vamos lá. O primeiro aqui, ó. No início das palavras, percebam que a tia circulou a palavra início. Então, no início das palavras, colocamos apenas um R. Então, o exemplo que a tia colocou aqui, a palavra rato. Percebam que rato se inicia com a letra R, né? Mas no caso, nós colocamos apenas um único R. Tia, outro exemplo de palavra, por exemplo, a palavra roupa. Roupa se inicia com R, né? Mas nós utilizamos apenas um. O nome próprio, Rita. Rita também se inicia com letra R, mas nós utilizamos apenas um único R. Então, toda vez que a palavra for iniciar com R, nós vamos utilizar apenas um. Segundo macete de hoje. Quando for entre, olha só, deixa eu passar aqui. Quando for entre consoante e vogal, a palavra deve ser escrita apenas com um R. Tia, como é que isso funciona? Então, eu trouxe aqui a palavra honra. Nós temos aqui a palavra honra. Percebam que aqui, ó, eu já coloquei até o C aqui, ó. Nós temos aqui uma consoante, né? E uma vogal aqui de lado. Então, percebam que o R está ao meio dessas duas e utilizamos apenas um. Então, novamente, a palavra honra, nós temos aqui, ó, o N, que é uma consoante, e nós temos uma vogal, que é o A, né? Então, quando você tiver uma consoante e uma vogal, você deve utilizar apenas um R. Então, resumindo, consoante R, um único R e vogal. Então, toda vez que tiver consoante e vogal, ao meio você deve colocar apenas um R. Último, quando for, na verdade é o penúltimo, que eu ainda vou conversar um pouquinho com vocês. Quando for entre duas vogais, a palavra deve ser escrita com dois R's. Olha aqui, ó. A palavra corrida. Nós temos aqui, ó, os dois R's. Olha aqui os dois R's na palavra corrida. E percebam que à frente nós temos uma vogal, a vogal O. E adiante eu tenho a vogal I. Olha só. Então, entre duas vogais, olha aqui, nós usamos os dois R's. Então, fica assim, ó. Vogal mais RR mais vogal. Entenderam os macetes? No início de palavras, usamos um único R. Quando eu tenho consoante,
E vogal eu uso um R. E fica como? Consoante mais R, um R mais vogal. E quando for entre duas vogais, eu terei o quê? Vogal mais RR mais vogal. Outra dica, quando eu tenho som forte, por exemplo, eu uso dois R. Quando eu tenho som forte na palavra, eu uso dois R's. Por exemplo, a palavra carro, carro. Então, ro tem um som bem mais forte, né? Então, nesse caso, eu utilizo dois R's. Há exemplo aqui na palavra rato. Percebam, rato, rato. É um som mais fraco, né? Agora, quando eu tenho carro, ro, tem um som mais forte. Então, quando a palavra tem um som mais forte, nós utilizamos dois R's. Então, acredito que devem ter compreendido como é que se usa aqui o R e o RR, né? Então, essa é a nossa aula de hoje.